A gente teve um problema técnico aqui na primeira parte da live, aí a gente decidiu retornar, começar do zero. Vamos esperar o pessoal chegar, mas antes de mais nada eu quero agradecer e desejar boa noite para o pessoal aqui. Eu vou chamar novamente a Jo e vou chamar também a nossa convidada, a Adriana Balestre, né? Para a gente falar sobre a técnica Theta Healing, né? Deixa eu aqui convidar elas duas. Só aguardar elas. Pronto. Uma já entrou a Jo, entrou as duas. Agora eu acho que vai. Vai continuar dando um eco? Será agora? Acho que não, né? Não, Tá certo agora agora. tá bom. Mas vamos lá do início para não ficar bagunçado quando for lançado, né? Quando for postado. Gente, boa noite. Nós, como eu disse agora há pouco, nós tivemos um problema técnico, né, de microfonia, mas eu acho que agora já foi resolvido. E eu quero agradecer de verdade, de coração, o pessoal que está aqui. Eu quero agradecer as pessoas que ainda vão assistir essa live e dizer e pedir para que todos que estão aqui e os que vão assistir depois, que nos sigam no Instagram do Projeto MCM, porque nós abrimos um Instagram, nós abrimos também uma página no YouTube com o mesmo nome, MCM Me Curar de Mim. Então vai ser muito importante que vocês nos apoiem, nos sigam, para que o YouTube entenda que o produto, né, o conteúdo que a gente tem a oferecer, ele seja necessário para ser visto. E não tem como o YouTube entender isso se vocês não derem esse apoio. Então eu peço aqui, ó, gratidão quem puder nos seguir. Eu vou aqui convidar a nossa amiga Jo novamente, que fica fugindo aqui da sala, e a pergunta que nós fizemos aqui para nossa amiga, que tinha feito, mas não vai ficar gravado, então vamos fazer novamente. Adriana, seja muito bem-vinda aqui nesse bate-papo com a gente. Por favor, se apresente e, como é de praxe dentro da nossos bate-papo, sempre a pergunta, né? Como você se curou de você? Sim. É, como eu havia dito, meu nome é Adriana, eu sou terapeuta e mentora também, né? E o meu processo começou no final de 2018 para 2019. Eu me tratava com uma psicanalista, né? Porque eu estava numa situação, assim, eu me encontrava num emprego que eu não estava bem, que eu não me sentia bem com o que eu fazia, e eu já estava querendo dar futuros passos, só que eu ainda não tinha entendido como fazer isso. E aí, conversando com ela foi me apresentando algumas possibilidades, perguntando se eu gostava, se eu me sentia bem, e aí ela começou pela própria, né, psicanálise mesmo, eu não senti uma ligação forte assim, e aí ela foi me mostrando outras terapias, mostrando outras coisas, né, e aí quando ela chegou no Theta Healing, o coração fez assim, vai que é seu. Você E aí eu sentiu a fui, conexão. oi? Sentiu aquela conexão. Muito profunda, muito forte. E aí eu comecei a estudar, né, o perfil de uma instrutora, que foi a pessoa que eu fiz os cursos mesmo, e cada vez que eu me aprofundava, eu falava, era aqui mesmo que tem que ser. E aí foi. E fiz, né, as formações, a partir da segunda, eu já estava fazendo o autoatendimento e já estava atendendo também. Ao mesmo tempo que eu me curava, eu já estava curando outras pessoas também, né? Que eu falava da técnica e as pessoas, nossa, que maravilha, nossa, preciso disso. E ali eu já ia fazendo nas pessoas e em mim, o tempo todo, nas pessoas e em mim. E foi assim o processo até hoje. Perfeito. E é interessante que, como você disse, você foi procurar terapia para se curar, né? No caso, a Sim, psicanálise. sim, Só que você não achou dentro da psicanálise essa conexão e achou dentro da Theta Healing essa foi. conexão que levou você não só se curar, mas também a aprender a técnica e começar a aplicar nas pessoas, né? Sim,
Mas Sim. qual foi a diferença que você viu dentro da técnica, as outras técnicas, que fez com que você fosse vendo assim, não, isso aqui está me moldando desta forma? Mudança, uma coisa muito forte, assim, que foi os meus primeiros, assim, que eu comecei a prestar atenção em mim, a mudança do meu estado, assim, físico, humor, que eu quero dizer, mudou muito. A questão do pensamento, as famosas que a gente chama de crenças limitantes, né? Eu tinha muitos bloqueios, muitas crenças. E desde então eu fui limpando tudo isso, eu fui fazendo os autoatendimentos, né, em mim mesma, e fui limpando para eu queria trazer mais uma coisa mais, trazer uma vida mais leve, mais tranquila, com menos bloqueio, como era antes, assim, muitas crenças. Perfeitamente. Oi? E é interessante que vocês estão me ouvindo, que eu estou meia rouca, e eu Sim, mesmo não estou sim. me ouvindo. Que bom. Né? O importante nisso tudo, quando você viu que você começou a se limpar, né? Porque a gente vai se limpando nessas crenças, né? Como foi que você... Está me ouvindo? Estou ouvindo. É assim, na época que você sentiu que estava fazendo efeito em você, que você começou a atender as pessoas, qual foi o resultado que você começou a observar nisso? As pessoas ficavam muito maravilhadas com a técnica, assim, as pessoas, nossa, não acredito que eu me livrei disso, não acredito que eu me livrei de tal culpa, não acredito que eu me livrei de tal crença que estava me atrapalhando tanto no trabalho, ou no relacionamento, e assim ia. Foi assim que foi mostrando. Perfeitamente. Ô, Adriana, deixa eu te fazer uma pergunta, que foi até um comentário que eu tinha feito quando a gente abriu a primeira parte da live, que não deu certo, e eu vou trazer esse comentário novamente junto com uma pergunta já, né? Tá bom? A gente já, porque para a gente também falar sobre técnicas, a gente procura saber um pouco, para a gente saber até o que a gente vai te perguntar. E a gente Sim. já sabe que o Theta Healing, a palavra healing já fala de cura, né? E ela é baseada muito, segundo a ciência e a neurociência, que é através de ondas cerebrais, a pessoa ela consegue ali ressignificar e reestruturar os pensamentos dela, que antes bloqueado, passam a ser desbloqueados. Você pode falar um pouco mais, assim, sobre essa técnica? Como que é a técnica ali no processo terapêutico? Então, como você disse, ela acessa, né, ondas teta, que é o caminho que facilita para a gente criar curas em várias áreas da nossa vida, como profissional, relacionamento, saúde, espiritual, mesmo dizendo, e a gente consegue trazer muito significado, ressignificar essas crenças, né, que as pessoas têm em diferentes áreas, ressignificar situações que talvez tenha deixado algum trauma na pessoa, e a pessoa consegue parar de se ficar interligada àquilo que aconteceu no passado. Perfeitamente. E lembrando aqui, pessoal, quando a Adriana ela põe esse ponto, né? Porque várias técnicas terapêuticas de terapias alternativas, ela fala muito nesse processo da cura, até no lado espiritual. Quando a gente toca nesse assunto como profissional, nós não estamos falando de religião. A gente está falando da espiritualidade, aquilo que você se conecta, né? Aquilo que a vida que habita dentro do seu corpo se conecta ao todo, aquilo que você acredita e tem fé. Então, quando a gente fala disso, a gente fala nessa questão da espiritualidade. Lembrando que nós todos funcionamos iguais. É a nossa vibração física, que é o corpo físico, a saúde dele, a vibração emocional, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, e a nossa vibração espiritual, que é a conexão da vida que habita no nosso corpo com aquilo que a gente acredita e tem fé. Para deixar isso bem assim,
esclarecido para vocês entenderem. E até quando entra nessa questão de crença limitante, a crença limitante ela está muito ligada aos nossos autossabotadores, né? Que às vezes está muito conectada à nossa infância, da forma que a gente foi criado, acaba criando também bloqueios, né? Então vocês veem aí que essa técnica ela vem literalmente para dissolver isso dentro da gente. Quer fazer mais alguma pergunta, Jô? Pode dar continuidade aí, que está interessante, porque Perfeito. quando você fala da parte espiritual e fala da parte da eficácia, como ela foi desenvolvida, né? E ela buscou isso, se interessou e começou a aplicar nas pessoas, que tipo de crença limitante você começou a tirar de você? Porque Boa pergunta, Jô. Boa pergunta. porque a gente vê que hoje em dia nós temos muito isso. Eu vou dizer que eu era uma, né? No caso, como quando eu procurei a terapia, eu tinha uma crença que eu não merecia ser amada, entendeu? Eu cheguei, como eu expliquei, eu cheguei até a falar para uma médica minha, eu não mereço ser amada porque ninguém me ama, porque todas as pessoas que eu me aproximo, que eu acho que eu amo, elas vão embora, né? Então, isso é uma crença limitante. Sim. Uma delas, né? Porque a gente sabe que existem várias. Então, Quando no a seu gente caso, vai, quando a gente vai qual era a vasculhar crença? tudo isso que você Exatamente. falou, tá lá atrás, né, Jô? Quais dessas crenças limitantes que você foi vendo que, no caso, eram crenças e você foi limitando, foi dissolvendo cada uma? Então, Verdade. no começo, assim, eu sempre fui, assim, lá atrás, quando eu comecei, eu era uma pessoa, assim, muito para tudo, insegura. E com isso veio a crença, eu não sou capaz, eu não faço nada direito, eu não faço nada certo. O que vão falar se eu fizer? E se eu fizer errado? Outras áreas. Não mereço ter dinheiro. Não Nossa, mereço um relacionamento feliz, por exemplo. Nossa, foram várias. Foram várias. Teve muitas. Muitas. E falando em limite, ser limitado, se limitar, se ver limitado, nós tivemos uma conversa, né, uma reunião que nós fizemos, e hoje a Adri, ela fez um comentário para mim que me impactou muito, né? Porque a Adri, ela tem a condição dela, né, de cadeirante, e a gente estava ali naquele bate-papo falando sobre limites, né? E a Adri falou uma coisa para mim e isso tocou fundo e às vezes a gente não se percebe ou não percebe. Todos nós temos nossas limitâncias. Todos nós, independente da sua condição, você tem alguma coisa dentro de você que te limita. Então foi muito bom para mim ouvir isso dela hoje, porque isso é uma forma da gente se obrigar a olhar para dentro da gente e a respeitar aquilo que a gente está sentindo. Porque quando você respeita a dor que você sente, você se permite a se curar dessa dor. E hoje a Adriana ela fez esse comentário para mim, eu não deixaria de falar sobre isso. Adriana, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem alguma história impactante de algum paciente que você atendeu e você falou assim, ó, essa história eu vou levar para a vida? Tenho. Então conta pra gente. Foi uma moça que eu atendi logo no começo, não demorou muito para atender ela, foi no comecinho. Ela estava assim na cabeça dela, ela queria empreender. Só que ela se sentia presa em alguma coisa que ela não estava conseguindo entender o que era. Por que que ela não conseguia dar esse passo, sair de onde ela estava, que eu não lembro na época qual era o tipo do serviço dela, porque já faz um tempinho, e por que que ela não conseguia empreender. E aí a gente foi fazer a sessão, né? E a gente marcou o atendimento e a gente foi entender o que foi, o que aconteceu. E ela me relatou que da infância para a adolescência dela, né, pegou essas duas partes. O pai dela empreendeu. Ele era, eu não lembro o comércio, se não me engano, era um restaurante, se eu não me engano.
É porque faz um tempinho. E aí, certo tempo lá do restaurante, aconteceu alguma coisa lá com ele e veio a falir. E aí, criou nela A crença. como adulta, se eu tentar, eu também vou falhar. Ela aprendeu com o Então, pai. sim, ela entendeu que aquela situação para ela veio como se eu tentar, eu também vou falhar. Eu falei, peraí que a gente vai resolver. Você não vai falhar, não. E aí a gente fez, né, todo o caminho, né, ela foi me contando a história, a gente foi ressignificando os traumas, as crenças que vieram, foi passando o tempo, e assim, quando eu atendo, eu fico ainda com contato com a pessoa durante um bom tempo ainda para saber como que está evoluindo, né, tudo que foi tratado. E aí, aí a gente tratou com 6 meses já, e ela estava assim, no processo que ela tinha acabado, antes de procurar o atendimento, ela tinha acabado de se separar. E ela precisava vender a casa dela, porque fazia parte, né, dos bens para separar também, e ela não estava conseguindo vender, estava presa nisso. E aí a gente fez, né, essas duas situações, e aí, como eu falei, né, eu acompanho ainda durante algum tempo, não é assim toda semana que eu tenho contato com a pessoa, mas em tempos espaçados. E aí passou 6 meses e eu falei, e aí, como que você está? Aí ela pegou e falou assim para mim, se eu te falar, você não acredita. Eu falei assim, o quê? Ela, eu consegui vender o meu apartamento para fazer a separação, né, dos bens. Eu consegui vender, nem estou acreditando. Aí eu falei, nossa, sério? Ela falou, sério, nem estou acreditando nisso. Aí eu falei, ai, que legal, fiquei muito feliz por ela. Passado mais um tempo, que aí mais ou menos perto de um ano, assim, que eu acompanhei. E aí, como que você tá de novo? Como que você tá? Ela, você não tá acreditando, se eu te falar, você não acredita. Aí eu, o que que aconteceu agora? Fiquei, né, o que foi, será, né? Aí ela, lembra que eu te falei que eu vendi o apartamento? Que eu consegui vender para partilha? Eu falei, lembro sim. Ela, eu tô namorando. Lembra que eu falei pra você que eu não tava conseguindo me firmar em relacionamento nenhum? Eu falei, lembro sim. Ela falou, então, eu tô namorando. E aí já me contou da parte que foi o principal foco do tratamento dela. Isso é Aí você lembra? maravilhoso. Aí ela falou, e você lembra também do principal foco que a gente tinha tratado, que seria o fato de empreender? Eu falei, sim, lembro de tudo, falei para ela. Ela, então, eu montei uma clínica pet shop e eu estou Maravilha, né? trabalhando. Eu falei, não, eu não estou acreditando nisso. Ela falou, É porque às Isso é vezes, maravilhoso. Adriana, a gente, quando vai aplicar as técnicas, que a gente vai, né? Que a cura é 50% nosso, que nós não curamos, né? Nós ajudamos as pessoas a se curarem delas mesmas, nós somos daquilo que a ela carrega fonte, né? exatamente. Então, quando você vê que aquilo que você aplicou e a pessoa seguiu, nossa, isso é gratificante, é maravilhoso, né? Agora, no seu caso, você disse que você tem você teve várias crenças limitantes que você foi superando cada uma. E a sua limitação física? Fala um pouquinho da sua experiência como limitação física para você superar tudo isso e hoje se tornar essa terapeuta de sucesso que você é. Foi onde eu encontrei mais crenças, por causa da limitação. Porque era como se fosse assim, aquilo, isso eu não consigo fazer, isso eu não posso, isso eu não dou conta, isso eu não vou conseguir, isso, e não sei o quê, sabe assim, tipo, muita coisa jogada em cima, muita coisa. E aí eu fui tirando, fui olhando para situações, eu falei, peraí, isso aí dá sim, calma aí, isso aí eu consigo fazer sim. E aí eu ia lá e fazia. Ah, mas isso aqui é difícil, mas eu faço, não tem problema. Ia lá e fazia, entendeu? E sempre foi assim, né?
a partir do momento que eu ia entendendo as crenças que vinham, os próprios bloqueios que eu colocava também, tipo, eu não consigo fazer isso? Peraí que eu consigo sim, calma aí. Exatamente. E Quando aí a eu gente coloca dentro, vamos quebrar isso. quando a gente coloca dentro do nosso inconsciente que nós conseguimos tudo que nós queremos, o céu é o limite, né? Porque eu aprendi, né, nessa busca de terapia, que o que move a gente são livres ambiências, né, e ambiência. Ou seja, você se conectar com o que é maior do que você procurar. E dentro dessas minhas leituras, né, o que eu aprendi é que a gente nunca deve colocar limitâncias no nosso consciente. Como no caso, fulano, você pode fazer isso? Ah, eu não posso. Não, olha só, no momento eu não estou com condições, mas eu vou ver o que, que eu posso fazer para me conseguir isso. Então, quando você já diz para você, ah, eu não posso, você já está se colocando no lugar de eu não consigo, né? Eu não consigo, e você já está se decretando ali que você não é capaz. Quando Sim, você afirma para você, no momento, não, mas eu vou ver como eu posso fazer isso. O seu inconsciente ele começa a trabalhar em cima disso para que você consiga realmente aquilo, né? sim. Justamente. E é, Adriana, e é sim, aquele fica à negócio vontade. também, né? E é aquele negócio também, né? Fora o que a gente já se coloca, tem o que as pessoas colocam também. E a gente tem que aprender, sabe assim, colocar. O do cavalo, né? O cabrestinho, né? A gente tem que Cabresto. aprender a colocar no ouvido, né? Exatamente. Porque muita coisa a gente ouve das pessoas e a gente toma como verdade, só que não é verdade. Eu ouvi Verdade. muita É, coisa assim no sentido de tipo, isso é difícil, como que, isso é difícil para você. Difícil? Difícil até eu tentar. Exatamente. justamente. Justamente. A Adriana, ela fez uma pergunta aqui, Ah, não. mas antes de eu colocar a pergunta que a Fabiana fez, né, que é uma colega da gente, eu vou só dar mais uma enfatizada no que as meninas estão contando aqui, para a gente também não fugir desse contexto da crença limitante. Porque hoje, muitas pessoas deixam de ser o que elas têm para ser na vida delas, justamente por conta dessa palavra, né? Esse termo, esse comportamento chamado crença limitante. E a Exato. Jo, ela tocou num ponto aqui quando ela fala de ambiência. Às vezes, o ambiente em que a gente foi criado é esse ambiente que nos moldam, positivo ou negativamente. É onde entra essa questão da ambiência, né? Que a ambiência, ela também é uma forma que te molda para a vida. E se você tem uma criação aonde os seus pais, os seus mais velhos, os professores te vê sempre como o burro, que não faz nada certo, o que tudo bagunça, o que tudo quebra, você vai crescer aquele adolescente, aquele adulto com aquela criança, com essa crença. Porque crer é aquilo que você acredita, você toma para você como verdade e você vai ter aquilo sempre martelando dentro de você sem você perceber. Quando você vê, você está dentro de comportamentos limitantes que aquela criança que mora dentro de você faz com que você haja daquela forma. É onde Exato. você tem medos, é onde você tem bloqueios, aonde você se vê menos e pequeno. E às vezes, mesmo com as pessoas do lado de fora dizendo para você, você é fantástico, nossa, você faz isso muito bem, você não consegue enxergar as coisas dessa forma, porque você tem uma coisa como lei, como crença dentro de você, que é diferente daquilo. É só para mais enfatizar isso, que a gente sempre, eu digo isso daqui, toma cuidado com o que você diz para os seus filhos, porque você é a voz de autoridade do seu filho. O adulto que o seu filho vai ser baseado muito na ambiência que ele vive. E você faz parte da molde, da forma de quem ele vai ser. A Fabiana fez uma pergunta aqui, dizendo assim, Adriana, explica para a gente como que funciona a sessão do Theta Healing. Então, ela é assim. Eu só atendo online, não faço atendimento presencial, até por conta de acesso, né? Porque, de repente, pode ser uma pessoa que mora em um apartamento que não tem elevador e mora lá, sei lá, no quinto andar,
não vai ter como eu ir. Ou moro num sobrado, também não vai ter como. Então, por este fato, eu optei por atender somente online, né? E, assim, para atender presencial, são pessoas muito próximas que vêm até minha casa, né, no caso. Mas aí acontece poucas vezes. Eu atendo mesmo online. E, assim, a sessão, ela dura mais ou menos 1h30. Você vai me trazer uma questão que você está sentindo que não está andando para frente, que ela está parada, que você está tentando dar um movimento, mas você não consegue, e a gente vai entender o que está acontecendo, por quê, que pode ser igual a moça que eu citei, que atendi, pode ser um trauma que ficou de uma situação, pode ser uma crença que alguém viveu e você pegou para você, pode ser várias questões. E aí eu faço a meditação, né, do Theta Healing, encaminho, faço você ir para o caminho de tudo que a gente, na técnica, aí vem a explicação da espiritualidade e a religião. Pela Sim. técnica, a gente chama por Criador. Todas as vezes que eu faço atendimento, eu pergunto para a pessoa, porque não necessariamente todo mundo vai se sentir confortável com esse nome. Então, eu sempre pergunto, qual o nome mais confortável? Qual a sua fé? Que o caminho não importa. Eu quero saber qual é a sua fé, que é o estado, é o ponto de chegada. E aí você vai me falar se você é evangélica, você vai me falar se você é católica, que aí pode ser criador, mas existem, no católico, existe quem fique mais confortável com Jesus, com Deus, outras religiões que eu não conheço todas, tá? Por isso que eu faço essa pergunta. O próprio espiritismo, a Umbanda, o budismo, o kardecismo e aí por diante, né? E aí, quando eu recebo a pessoa, eu já pergunto isso, né, para ela se sentir confortável desde o começo. Eu pergunto sobre a fé, qual o nome que ela gostaria que ficasse mais confortável para usar. Ela me fala, vai me trazer, por exemplo, vamos falar aqui como a técnica é Criador. E aí a gente vai fazer a meditação e tudo vai ser revelado para você, vai ser trazido, né? Você vai reviver alguma coisa e vou trazer para você o entendimento, por que que você passou aquilo, que seja, vamos citar, na infância, por exemplo, é o que mais acontece, de trazer alguma coisa da infância e trazer o significado para você. Olha, você passou porque você tinha que aprender, vamos dar exemplo, tá? Você passou porque você tinha que aprender tal virtude. Você passou porque você tinha que aprender ter paciência. Você passou porque você tinha que aprender, acontece isso de vez em quando, como que fala? Ter mais... Abaixar o ego, né? Não, abaixar a bolinha. Não é questão de abaixar o ego, é de ter mais um entendimento com, por exemplo, que eu atendo muito mais mulher do que homens, né? De você ter um entendimento do masculino. E às vezes a mulher fica, não sei o que, o homem. Então vamos entender porque o homem, a figura masculina, fez isto, ou é assim, ou fez isso, é desse jeito, tratou assim, vamos entender. E aí a gente traz essa ressignificação, vê a crença, põe né, a gente, é como se fosse assim, a gente trabalha a crença negativa, né, que foi o que veio, e a gente coloca outra positiva no lugar, para trazer uma leveza para a vida da pessoa. E aí a pessoa já recebe aquilo como, nossa, agora eu já não consigo mais ver, que eu faço também esse caminho. Volta lá na situação e veja como ficou, depois de todo o trabalho feito, o que a pessoa precisa receber. Volta lá na situação e vê como tá. E agora eu tô feliz, a criança, por exemplo, se foi na infância. E agora eu tô feliz. E se foi com teu pai? Meu pai agora tá bem. Meu pai agora tá feliz, ele tá brincando comigo. Então tá resolvido.
Por isso fica muito claro essa questão de quando você vai estudar sobre o Theta Healing, falar muito da questão das ondas cerebrais, porque da forma que você desenha aí, a neuropsicologia ela está totalmente atolada dentro do processo dessa técnica, né? E quando você trabalha essa técnica, entra também essa questão dos registros acásticos ou não, Odri? O registro acásticos em si, ele te leva a entender questões da vida passada para quem acredita. No caso, quando é só os registros acásticos, no caso, que é uma outra técnica. Isso, que é uma outra paralela ao Theta Healing. Tá certo. Ele te leva a resolver questões, entender questões das vidas passadas, por que está acontecendo isso com você hoje, porque aconteceu alguma coisa traumática na vida passada, e aí você está trazendo isso hoje. Justo. Ela te revela situações do agora, e ela também tem como te revelar situações do futuro mais breve, não um futuro longo. Perfeitamente. É interessante como você vê que tudo está ligado ao inconsciente. Tudo está ligado. Posso acrescentar só mais um pontinho? Pode, fica à vontade. Que eu lembrei também que isso foi para mim também na época. Dentro do Theta Healing, a gente tem um atendimento que a gente chama de manifestação, né? E aí cada pessoa quer uma área específica para manifestar. Na época que eu ainda estava atuando no primeiro emprego, que foi quando começou, lembra que eu falei da psicanálise? Sim. Eu não queria mais ficar ali, mas eu ainda não estava atuando só com o Theta Healing, eu ainda estava trabalhando em CLT. Quando eu já não queria mais ficar ali, mas iria para outra ainda, que foi a minha segunda e última, eu manifestei dentro do Theta Healing o nome da empresa, onde seria e quanto eu queria ganhar. Nossa, que maravilha! Que maravilha! Sabe quanto tempo durou? Eu já quero experimentar essa técnica, gente. Eu fiz a eu digo isso porque todas as meninas que a gente tem um grupo de terapeutas, psicólogas, quando elas vêm com a técnica, eu quero ser cobaia de todo mundo. Eu fiz esse atendimento, que aí foi outra terapeuta que me atendeu para fazer o atendimento de manifestação. Ela fazia a mesma coisa que eu, trabalha com a mesma coisa. E aí eu fiz, porque eu queria sair da onde eu estava, que era a primeira, eu queria empresa tal. Cobaia aqui, ó. A cobaia. A cobaia aqui. Não, pensa na manifestação da pessoa. Eu queria empresa tal, de segunda a sexta, porque onde eu trabalhava seria de segunda a sábado, onde eu estava, e eu queria empresa tal, de segunda a sexta, com salário tal. Manifestei. Como a gente disse, entreguei para o universo. Falei, a minha parte eu já fiz. O poder que o inconsciente tem. Falei, a primeira parte eu já fiz, manifestei, agora você joga. 2 meses eu estava na outra empresa. Hoje eu não estou mais. Hoje eu não estou mais. Eu não tô. É interessante que as pessoas não acreditam nisso, né? E a gente passa, fala, e o povo fica assim, Aí quando acontece com eles, gente, porque aconteceu um caso semelhante com uma cliente, uma paciente minha. Ela tinha 15 anos na empresa. E ela adoeceu de tanta pressão, ela adoeceu de burnout. Ela ficou muito ruim. Ela foi fazer tratamento com psiquiatra. Eu falei para ela estava se tratando com um psiquiatra, 2 psicólogos, e eu estava, na época, iniciando, entendeu? Aí eu falei, eu peguei ela no trabalho e comecei. O que acontece? Ela foi afastada do trabalho, eu comecei a tratar ela através simplesmente da primeira técnica que eu tinha aprendido, que hoje, né, a gente sempre vai buscar mais, e as pessoas não acreditavam. Aí ela chegou no trabalho com uma cartela assim de remédio na mão com a dor no peito. Falou assim, eu fui no médico, ele passou um remédio pro meu coração. Eu falei, mas você não tem pressão alta, você não tem problema.
Aí ela foi e falou assim, mas o médico mandou eu tomar, eu tô com muita dor no peito, eu não tô aguentando. Eu falei assim, vem cá. Aí eu peguei ela, levei para a enfermaria. Deitei com ela, fiz só um relaxamento muscular com ela ali, uma meditação, vamos respirar, menino, acabou a dor no peito. Ela ficou assim. Aí ela virou para mim e falou assim, não, não, agora eu quero. Hoje, minha filha, tá trabalhando. Aí eu falei, olha só, você tem que sair daqui. Porque onde a gente adoece, a gente não se cura. Não adianta. Por mais que você tente mudar, a não ser que mude tudo, né? Aí o médico virou para ela e falou assim: olha, você, quando voltar a trabalhar, tem que ter um lugar específico, porque ela ficava assim, sabe? Você tem que voltar e ter um lugar específico e tal, tal. Beleza, nada, menina, foi uma pressão. Que eu chegava em cima dela e falava assim: quando você sentir que vai ter uma crise, você vai ficar ansiosa, sai do ambiente. Você não vai Exato. ficar no ambiente. Exatamente. O que aconteceu quando acharam que as coisas estavam melhorando? A empresa dispensou ela. Ela saiu sorrindo, sorrindo, com mais de 15 anos de empresa. Ela arrumou outro trabalho, porque eu falei para ela, você tem que ter um trabalho assim, 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 você vai conseguir. Ela arrumou um trabalho onde ela tinha uma sala só para ela, onde ela tinha uma equipe só para ela, onde ela tinha uma marca só para ela desenvolver. Aí ela vai e me liga. Junto, não acredito que aconteceu, mas não fala para ninguém. Eu falei, tá bom, a gente lançou o que vai acontecer. Como você falou, manifestou. Hoje ela está lá feliz e plena. Quando eu pergunto, e aí, ela, estou bem, amiga, estou feliz. Gente, aí ela fala o que você. Ela falou, o que você fez na minha vida, dinheiro nenhum pagou, porque eu gastei muito com um psiquiatra. E não quer dizer que os outros, as técnicas não funcionem. Foi como não aconteceu no seu caso, né? Você foi para a psicanálise, não funcionou. Você precisou encontrar alguma que tivesse conexão com você. Foi no caso ela. E hoje, ela está aí, porque eu falei assim, não, filha, você está pronta, você não precisa mais de mim, não. E é Isso é Pois é, bacana. é gratificante. isso mesmo. Então, hoje eu já não estou mais lá, nessa manifestação. Mas foi, no meu caso, foi a minha segunda maior mudança de vida dentro do Teta Healing. Foi a minha segunda, sem dúvidas. E aí, eu não sei se você viu, Ale, Sim. a minha cobaiazinha Ela tá aqui, ó. Tá ela aqui, ó. falou aqui, a Flavinha disse aqui, eu já fui cobaia. Ela falou Ah, aqui. Amiga, deixa eu fazer um comentário aqui, tá bom. que é fantástico, né? Porque quando a gente vai para o lado da psicanálise, a gente já sabe, né? Que é um contexto terapêutico, né? Que é muito engessado, muito tradicional e às vezes é um pouco limitante. Então, assim, foi muito legal também. Você pegou uma pessoa, eu já havia comentado e faço questão de comentar aqui de novo, que você pegou uma profissional dentro da área da psicanálise com a mente muito aberta para poder te sugerir outros campos de E cura, não né? o Porque tem próprio, né? pessoas que às vezes nos criticam porque a gente oferece cura. Em momento algum a gente fala de cura, mas o seu cérebro, o seu inconsciente, ele é capaz de te curar. Porque se Sim, ele foi capaz de te adoecer ele cura também. através de uma crença e um bloqueio, está nele o antídoto. Está dentro dele o remédio para que você se cure Exatamente. daquilo que você mesmo adoeceu, né? Então, assim, eu acho muito fantástico essa pessoa que te atendeu como psicanalista clínica. Eu digo isso porque eu também sou psicanalista clínico e eu vejo quanta coisa é engessada dentro do processo, né? Sim. É muito engessado, parece que é onde que tem aquela parte do cabresto, né? É muito assim. Mas, amiga, como você foi viajando, navegando aí nessas terapias que você foi conhecendo, a gente até citou aqui o caso do registros acásticos, é assim, e como que você vê a diferença dentro disso que você se conectou tanto com outras técnicas que tem? Como que você visualiza isso, Dri? Para mim, o Theta Healing foi uma coisa muito profunda. Eu já tinha feito outros tipos de terapias também assim, já tinha feito, mas sentir um resultado tão profundo foi com o Theta Healing. Foi com o Theta Healing, talvez também porque eu já tenha vindo
com esse dom também, porque é muito Acredito fácil para dessa mim, forma também, amigo. muito fácil para mim alcançar a visualização. É muito fácil para mim, já estou, né, como se fosse, ó. Por exemplo, se eu vou fazer alguma coisa assim, eu já vejo assim, já subo logo, assim, que a gente fala, né, subir no criador, que a gente fala na técnica, né. Sim. Eu falo muito com ele, e ele me responde. É como se fosse assim, tipo, tô vendo ele, ele tá me vendo e a gente tá conversando. Entendeu? E não tem nada de. E para mim, isso não tem nada de novidade, porque é assim que eu vejo também. Muito forte. E em outras, eu não vi essa coisa tão forte como eu vi no Teta Healing. O Theta Healing ajuda a gente, por exemplo, uma pergunta, porque você desenhou lá como que funciona a resposta que a Fabiana perguntou. Vamos supor uma pessoa que ela tem uma dúvida no ponto ali, o que eu vou ter como profissão? Uma pessoa que está perdida no mundo profissional, na vida profissional. O Theta, essa técnica, ela consegue direcionar essa pessoa, olha, esse é o seu caminho aqui. Eu já fiz um atendimento assim também. Olha... Foi um rapaz, ele não estava feliz com o que ele estava fazendo, estava empreendendo, mas era um outro tipo de coisa que a gente entendeu no atendimento dele, que ele não estava confortável. Era uma padaria barra restaurante, como se fosse assim, e ele fazia as coisas, e ele não estava se sentindo bem em fazer as coisas, ele queria que fosse uma outra forma do empreender. E aí a gente foi fazer o entendimento da situação. E aí veio muito forte, muito claro, que ele não teria que fazer as coisas assim no empreender dele. O empreender dele seria, como a gente diz, por trás das câmeras, administrar. E não o fazer ali na frente. Tipo, colocar a cara, né? Sim, sim. Seria administrar, e não, por exemplo, cuidar do caixa, ficar ali no caixa, ou fazer o pão, ou fazer a comida. Não era isso. E era isso que ele estava fazendo. Era isso que ele estava fazendo. E não era isso. Ele tinha que ir para o local de administrar. Era isso que vinha para ele. Tempos depois do atendimento, eu já fiquei sabendo, porque aí já não era ele mais, na padaria, né, no caso, padaria barra restaurante, eu já fiquei sabendo que eles tinham saído para empreender em outro segmento. Olha que bacana. A Fabiana perguntou aqui se as sessões dentro do processo Theta Healing, elas são sessões continuadas, igual a psicanálise, igual a hipnose, igual a essas outras técnicas. Como então, atende uma vez e acabou? Como que funciona, amiga? Então, ela funciona assim. Como eu disse no começo, ela vai para saúde, relacionamento, profissional, vai para todos os setores da sua vida. Porém, cada sessão, você me traz uma questão. Ah, entendi. Relacionamento. Ai, mas eu tô com um problema na minha empresa. Aí, trabalho. Ai, mas eu tô com um problema de saúde. Saúde. Então, para cada questão que você tópico, tem, né? Cada questão. É uma sessão diferente. Não se trata tudo numa só. Você tem que fazer para cada questão que você tenha dificuldade. Uma técnica bem inovadora. Gostei dessa técnica aí. Vou procurar. É porque ela vai te dar o cobaia aqui, ó, cobaia. Ela tem que te dar um entendimento, né, do porquê daquela situação. Então, ela não pode ficar no mesmo dia. Você passa isso por causa disso, passa isso no serviço, passa isso no relacionamento. Não. Então, você vai entender hoje o teu relacionamento. Você vai entender hoje a tua saúde. Você vai entender hoje o teu trabalho. E assim vai. Muito maravilhoso. Gente, vocês estão vendo aqui que o papo... Quer dizer mais alguma coisa, Jô? Fica à vontade, meu amor. Se o pessoal quiser fazer mais perguntas, fica à vontade, que eu estou aqui, que eu vou deixar a minha aqui por
pro final. Não, então Mas tudo pode bem. fazer a sua, que eu já ia dar minhas considerações aqui, porque o Não, papo não dei é agora um não. papo que Então, tá, é Adriana, mais olha um só. papo que tá com gostinho de quero teria, mais. e ainda teria para muito tempo. Ainda teria para É, muito tempo. é verdade. Exatamente. Então, mostrando assim que cada problema, uma solução, né? Agora, é interessante que a sua conexão com dentro da terapia, dentro da Theta Healing, o que você diria para as pessoas que hoje dizem, né, como o menino chegou para mim falando assim, ah, a terapia não funciona. O que você diria para quebrar essa crença limitante das pessoas que, ah, mas terapia é coisa para, que as pessoas falam isso, é coisa para mulher, terapia é coisa para boiola, terapia não funciona. O que você diria para as pessoas que têm esse tipo de entendimento? Não funciona até você passar por ela. Não te dá Exa- resultados até você passar por ela. Porque Boa. passando, você vai ver a mudança que vai ser. E o Uhum. pessoal E o parece que tem complicado, medo, né? a As, questão dessa pergunta, fica à vontade, Ju. as pessoas elas têm medo elas acham que terapia é para maluco, né? Assim como psicólogo também é para maluco, como psiquiatra é para maluco, nada a ver uma coisa com a outra. Resistência, né? Eu, Resistência, né? exatamente, Se disser assim, eu exatamente. não tenho problema nenhum, para que eu vou precisar passar com Isso. terapia? E hoje eu falo que quem é são, quem tem mente sã, é que tem que procurar terapia para não ficar doido no sistema arcádico que a gente vive hoje. Porque a gente luta para sobreviver num mundo onde as pessoas elas querem impor regra, elas querem se impor o jeito delas viver, elas querem se impor a religião, elas querem impor tudo em cima de você. Ou seja, se você não tratar a sua mente, você vai achar que você é uma marionete na mão dessas pessoas, né? É isso. Sim, Perfeitamente, perfeitamente. Gente, o papo tá maravilhoso, muito muito. bom, já tá com gostinho de quero mais. Com certeza nós vamos trazer a Adri mais outras vezes aqui para falar dessa técnica de outras que ela trabalha, né? A gente está montando aí também um bate-papo energético para falar de energia, por isso nós vamos também depois chamar a Adri para isso, para trazer a radiestesia e outras técnicas que trabalham com o movimento de energia, mas é uma conversa para um outro momento. Adriana, gratidão pela sua presença aqui. Eu Eu que quero mais uma vez enfatizar aqui que a crença limitante, que foi a base da nossa conversa hoje, ela te limita a ponto de você encontrar a cura dentro de você, né? sim, Porque quando você diz para você ou para outra pessoa, eu não posso, eu não sou capaz, você está certo. Quando você diz eu sou capaz, você também está certo. Então exatamente. entenda. Quando você diz que uma pessoa não pode te ajudar, um terapeuta, um psicólogo, não importa qual o profissional na área emocional, quando você diz que ele não pode te ajudar porque aquilo não funciona, acredite, você está certo. Porque quando você diz isso, você está fechado para a cura. Né? É, Não é, o problema não está na técnica e nem quem aplica a técnica. O problema está em você que criou um muro Exatamente. na frente exato. disso. Então, antes de você questionar o funcionalismo de uma técnica, olha para você, veja se está confortável a dor que você convive com ela sozinha. Porque disso que você reclama só dói dentro de você. Né? Então, se permita ao autoconhecimento, porque quando você se Exatamente. autoconhece, você sabe de verdade quem é você e como você funciona. Não O crie que é seu barreiras, e o que é do outro. verdade, não crie barreiras, respeite a sua própria dor. Respeite ela se permitindo a buscar ajuda. Exatamente. Gente, nós estamos aqui com uma profissional fantástica. A gente falou aqui de limitação, mas aqui é uma mulher que não tem limite. E ela já deixou isso muito claro para a gente. E isso é um tapa na cara que eu já levei hoje à tarde aqui, viu, gente? Dri, gratidão pela sua presença. Pessoal, gratidão. Nos sigam no Instagram do MCM. Já tem esse Instagram lá. Nos sigam no YouTube para dar esse apoio para a gente, que a gente vai levar os nossos bate-papos não só para o Instagram, também para o YouTube. Meninas, deixem as suas considerações finais aqui, por favor.
Pode falar. Vai, Dri, pode falar aí. Deixa seu Instagram, quem quiser fazer o Por tratamento com a favor, técnica aí. com você, né? Pode te procurar aí. Se também não conseguir te achar, pode entrar em contato, que a gente passa o contato, porque eu também quero entrar aí nesse processo de aprender, de poder fazer, que quero fazer umas manifestações aqui, né? Ah, eu também. É muito bom. Eu também. Fazer as manifestações. Fale do seu e-book que ficou maravilhoso, que a gente fez hoje à tarde. O Ale está sabendo de primeira mão. Olha que Se você quiser falar dele surpresa. também. Eu não falei nada porque eu fiquei fazendo outras coisas, eu nem. E teve aquele problema da conexão que caiu. Entendeu? Se você quiser falar, fica à vontade. E foi um prazer te receber aqui. Cada pessoa que vem aqui nos deixa algo, que é o que eu falo para o Ale, as pessoas hoje, elas entram na nossa vida para nos trazer algo e para suprir uma necessidade que a gente estava precisando. E quando aquilo é, né, equalizado, quando aquilo é feito, quando aquilo tem uma palavrinha que agora eu não consigo falar, mas quando você sumiu a palavrinha, quando aquilo acontece na sua vida, que a pessoa fez, ela vai embora de alguma forma e está tudo bem, né? Hoje eu entendo isso, mas o que me fez entender tudo isso dentro de mim foi a terapia. Entender que nós funcionamos, que eu funciono assim, que nós temos que respeitar o próximo, nós temos que aprender com o próximo, que cada pessoa que passa aqui na minha vida, que vem aqui com vocês, me deixa uma lição e eu acho que leva uma lição de mim também. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês e a todos os que estão aqui também, né? Estão aqui assistindo. Gratidão por estar aqui, uma hora dessa aqui com a gente. A gratidão a todos e muito obrigado. Pode ficar à vontade, Dri. Então, voltando, né, ao e-book que foi revelado agora para o Ale, ele não sabia. Ficou lindo. E já estou dizendo agora para quem está na live, para quem permaneceu, por mim, esse e-book vai ser entregue como um presente para você que estava aqui, que está aqui comigo. É só me chamar, né? Eu já vi que tem algumas pessoas aqui que me seguiram. Me entre em contato pelo direct que eu faço a entrega do e-book. Ficou lindo, gente. Nossa, olha, de verdade, ficou maravilhoso. Li hoje e falei, gente, não acredito. A Ju é fera. E aí eu vou fazer essa entrega do e-book, né? Quero dizer também que eu fiquei maravilhada de ter sido convidada, adorei. Foi muito bom, me senti, assim, muito feliz. E dizer que, para você que tem uma resistência ainda de eu não preciso de terapia, ou será que se isso também aparece bastante para mim, será que será que meu problema é resolvido? Será que compensa? Será que acho que eu não tenho jeito? Sabe, a pessoa fala, acho que para mim não tem jeito. Tem sim. Então, para você que também está achando que não tem jeito sim. Sou a prova viva disso. E pelos pacientes que já passaram por mim, também são a prova disso. Vai ter resultado, sim, em todas as áreas que você precisar, tiver necessidade. Me chame no direct que eu vou entregar o e-book. Gratidão, Dri. Gratidão, pessoal, pela presença de todos. Sigam a Adriana lá nas redes sociais dela. As pessoas que se identificaram, procure que essa profissional é uma profissional de resultados. Beijo, pessoal. Beijo, Jô. Beijo, Adri. Tchau, boa noite a todos. Obrigada, gratidão.